Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Julian Plautz, eu sou presidente da Comissão de Estudos de Impactos de Vizinhança do município de Blumenau. Estou aqui para presidir essa audiência pública, representando o nosso secretário Éder Boron, através do documento assinado. Então, estou representando ele nessa audiência pública. A audiência pública do EIV 004 de 2022, implantação de um condomínio residencial multifamiliar, que tem o horário das 19 horas até as 22 no máximo. Para o início da audiência pública, eu vou fazer leitura do regimento interno e como vai funcionar a audiência desta noite. Essa audiência ela vai ser de forma híbrida, presencial e virtual, e será apresentada pela empresa AS Soluções Ambientais e Engenharia, referente à implantação de um condomínio residencial multifamiliar, denominado Gran PIS, na Rua Iguape, objeto do edital de convocação 012 de 2023. A audiência pública está acontecendo no Salão de Festas do condomínio Gran Caimã, na Rua Iguape 180. Foi disponibilizado o link do YouTube, onde a audiência pública está sendo transmitida ao vivo. Ela tem como finalidade, essa audiência pública, obter dados, subsídios, informações, sugestões, críticas ou propostas, objetivando democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular no processo da implantação do condomínio, através do estudo de impacto de vizinhança que será apresentado. Toda a população interessada poderá interagir na audiência com informações, sugestões, críticas, propostas, desde que previamente inscritos. Tem as inscrições que foram feitas via online, pelo link que foi colocado, né, pelo formulário, e também poderia ser através do telefone que foi disponibilizado no edital ou por e-mail. As perguntas elas deverão ser por escrito, né, tem os formulários à disposição. E, no final da apresentação do estudo de impacto de vizinhança, será aberto, então, um espaço para questionamentos, sugestões e perguntas. Cada pessoa que fazer o uso do microfone para fazer perguntas tem que se identificar com o nome e o sobrenome. A presença dos inscritos na sala virtual, a manifestação no chat, no YouTube, tem que se identificar com o nome e sobrenome também, e assinar a lista de presença. Da condução da audiência, caberá ao secretário de Planejamento, ou quem ele indicar, que seria minha pessoa, a condução da audiência nos termos definidos nesse regimento. Compete ao presidente da sessão designar um ou mais secretário para assisti-los. Esclarecer dúvidas e questionamentos de acordo com o presente regimento. Decidir sobre a pertinência das questões formuladas pelos participantes. Dispor sobre interrupções, suspensão, prorrogação ou a reabertura da continuação da audiência. E resolver questões omissas a esse regimento. São atribuições dos secretários: compilar a inscrição dos participantes previamente inscritos, controlar o tempo concedido, sistematizar e registrar os questionamentos e elaborar a ata da sessão, que vai ser lida no final da audiência pública. Os participantes, então, podem serem da cidade de Blumenau, sem distinção de qualquer natureza,
interessados em contribuir no processo mencionado do edital. Será considerado ouvinte aquele participante que, por meio de motivos diversos, não se inscrever, mas pode participar, mas não poderá se manifestar. Os participantes é assegurado o direito livre de manifestação de opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da audiência pública, bem como o encaminhamento dos questionamentos e as propostas e os objetivos da apresentação. Deveres dos participantes: respeitar o regimento, respeitar o tempo estabelecido para o encaminhamento das perguntas e tratar com respeito e civilidade os demais participantes da audiência, bem como seus organizadores. Os questionamentos poderão ser realizados por escrito ou presencialmente, brevemente colocado no papel. Durante a exposição, por parte do responsável, o participante deverá expor via chat ou por escrito os seus questionamentos também. Os questionamentos apresentados pelos participantes, previamente por e-mail, serão lidos na audiência e respondidos pela equipe que elaborou o EIV. A audiência, então, terá como primeira parte a apresentação e a leitura do regimento interno. Depois terá a apresentação do estudo de impacto de vizinhança e, após, será aberto, então, a questão dos questionamentos, as manifestações dos participantes. E, no final, o encerramento com a leitura da ata da audiência pública. Todas as sugestões, críticas, levantamentos apresentados nessa audiência serão levados ao município e apresentados no Conselho de Planejamento Urbano, COPLAN, para deliberação. Lembrando que essa audiência pública ela é consultiva, ela não é deliberativa. Nós estamos aqui para aprovar o estudo, mas sim para participar e tirar dúvidas, questionar e contribuir. Muito bem. Nesse momento agora, então, depois de lido o regimento interno, passamos ao momento da apresentação do estudo de impacto de vizinhança pela empresa S Ambiental. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Amanda, sou engenheira responsável técnica pelo estudo de impacto de vizinhança, juntamente com a nossa equipe das Soluções Ambientais de Engenharia, e vou apresentar um pouquinho sobre o projeto e os impactos que foram avaliados na vizinhança. Então, conforme foi falado, o nome do empreendimento é Grande Peace, da construtora OMA. Fica em frente aonde estamos atualmente. Sobre o empreendimento, é um condomínio residencial multifamiliar, com 24 pavimentos, 130 apartamentos com 2 dormitórios e 21 estúdios. A área construída dele é de 20.708,77 metros quadrados e a área computável de 16.236,14 metros quadrados. A localização dele, então, na Rua Iguapé. Aqui em vermelho está a localização do empreendimento. De carro, a distância entre o empreendimento e o centro dá 2,6 quilômetros, então 7 minutos. A pé dá 31 minutos, 2 quilômetros. De ônibus dá 18 minutos. E de bike, 2,8 quilômetros, 13 minutos. Então, ele é bem localizado, né, próximo da centralidade do município. Com relação à mobilidade, né, a distância entre o terreno e o terminal da Proeb é de 1,1 quilômetro, ou seja, 16 minutos, e de bike dá 8 minutos, 1,7 quilômetros. Com relação ao zoneamento, então aqui está a área de influência direta, né? A gente sempre determina, para fazer um estudo de impacto de vizinhança, a área de influência direta e indireta do empreendimento, né? Que a gente analisa quais são os impactos diretos e o que é indireto do empreendimento em si. E depois a gente analisa todos os impactos, tanto positivos, quanto negativos, quanto neutros. Então, com relação ao zoneamento, a gente está dentro de uma zona, uma ZC2, né? Com relação aos índices urbanísticos,
A gente tem 3,6 é o índice de aproveitamento, taxa de ocupação 70% e taxa de permeabilidade é 20%. O permitido seria 12.233,52 metros quadrados. A gente tem a taxa de ocupação de 2.378 metros quadrados. Então, a gente está ocupando menos do que o permitido. E a taxa de permeabilidade, a gente tem uma taxa de permeabilidade maior do que o necessário. Falar um pouquinho sobre o projeto. Então, aqui a gente tem o acesso do subsolo 1. Aqui tem o acesso do subsolo 2, acesso de pedestre. E aqui o acesso térreo, né? E aqui é a Rua Iguapé. Aqui está mostrando a fachada do empreendimento. Mais fotos da fachada do empreendimento, aqui o acesso. Esse aqui é o subsolo 1. A gente tem os banheiros, os quiosques, playground, quadra de esportes. Aqui estão as vagas. Aqui a gente conta com 65 vagas nesse subsolo, sendo 37 simples privativa, 2 simples para visitante, 19 duplas privativas e 7 duplas visitantes. Tá? O subsolo ele conta com 2.134 metros quadrados. Aqui o subsolo 2, que a gente tem 2.128 metros quadrados, com 63 vagas, entre duplas e vagas simples. Também tem vagas para visitantes. Aqui a gente tem o projeto do térreo. No térreo a gente tem 60 vagas, 26 simples, 3 de visitantes e 30 duplas privativas e uma tripla privativa. Tá? Ao total, com relação às vagas, a gente tem 195 vagas, 172 para residenciais e 23 para visitante. O mínimo da legislação é 151 vagas, ou seja, a gente tem mais vagas do que o necessário pela legislação. Com relação à bicicleta, a gente tem 182 vagas, sendo 172 para residência e 10 para visitante. Aqui a gente tem o projeto da parte de lazer, né? Aqui a gente tem um depósito de resíduos, aqui a gente tem a piscina, a academia e o salão de festas. Tem brinquedoteca, salão de jogos, playground, né? Então tem estrutura completa justamente para não precisar utilizar a estrutura pública, né, de equipamentos comunitários de lazer. Aqui a gente tem 4 unidades de 2 dormitórios nesse andar. Com relação ao terceiro pavimento, a gente tem 6 unidades de 2 dormitórios e 1 estúdio, 739 metros quadrados no total. Depois a gente tem do quarto ao 23º pavimento, a gente tem 6 unidades de 2 dormitórios e 1 suíte. Ao total, né, a gente tem cada andar isso. No total, a gente tem 150 unidades, sendo 21 estúdio e 130 unidades de 2 dormitórios. Aqui a imagem 3D do empreendimento. Mais umas imagens. Aqui a parte de lazer, a piscina. Mais imagens. Com relação à vitalidade do empreendimento, né, queria falar um pouquinho sobre isso. Ele é um empreendimento residencial multifamiliar, então ele tem 151 unidades habitacionais. E o que a gente vê de potenciais desse projeto? Ele é um projeto que ele visa o fortalecimento de conexões e a influência do empreendimento com o entorno, né? Ele está muito bem localizado com todo o entorno, todas as conexões. Facilidade de pegar ônibus, meio de transporte a pé também, bicicleta, carro. Estímulo para a economia local, né? A gente vai ter mais moradores, incentivando a economia. Pessoas transitando nas calçadas constantemente, então, quanto mais pessoas transitando, a gente tem aquela questão da segurança, aumenta a sensação de segurança, ao invés de ter um vazio urbano, quando tem uma construção, mais pessoas passando por ali. A ressignificação do espaço urbano, né? Um espaço urbano atualmente que está desocupado, a gente vai trazer imagens, né, do empreendimento com grande qualificação urbana, seguindo todas as diretrizes urbanísticas, né, respeitando os zoneamentos, índices e tudo mais. A dimensão social e a vitalidade urbana, né, porque é um projeto que foi planejado, tem toda a questão estética também. Aqui é só uma frase do Jan Gehl, que ele diz, né, que observou que as pessoas tendem a caminhar mais rápido ao passar em frente a fachadas vazias ou inativas, em contraste com um passo mais lento e tranquilo ao caminhar em ambientes mais vivos e ativos.
Ou seja, você ter bastante pessoas no local acaba incentivando a caminhabilidade, né? Diferente quando você vê um local que não tem muitas construções, tem pouca ocupação, você fica com medo de passar por ali e caminhar tranquilamente. Feito isso, né, esse aqui eu descrevi um pouquinho o empreendimento, a gente analisa os equipamentos urbanos e comunitários, para a gente ver o que tem de equipamentos urbanos e comunitários no entorno, para depois a gente propor medidas mitigadoras e compensatórias. Com relação aos equipamentos públicos urbanos, a gente conta com abastecimento de água, a gente já tem a viabilidade da SAMAI autorizando. Aqui está só as estimativas, né, que a gente tem para consumo de 112 metros cúbicos por dia. E a gente também conta com estação de tratamento de esgoto, né, da própria concessionária, então não vai precisar fazer uma ETE ali. Então, né, aqui a gente também tem a declaração já de viabilidade para o lançamento do efluente, da BRK, e a estimativa de lançamento é de 89 metros cúbicos por dia. Com relação a resíduos sólidos também, a gente tem já a viabilidade da SAMAI com relação aos resíduos sólidos. A coleta convencional passa 3 vezes por semana e a seletiva 1 vez por semana, e a estimativa de geração é 426 quilos por dia. Com relação à drenagem pública, conta com drenagem pública na frente do empreendimento, e questão de energia elétrica também, temos viabilidade da CELESC. Com relação aos equipamentos públicos, né, a parte de sistema viários e acessos, aqui é a localização do empreendimento, em vermelho. Aqui, em roxo, é a área de influência direta e depois a indireta, né? Em amarelo, aqui, a indireta. Então, a gente analisa tudo o que tem de equipamentos urbanos e comunitários nas duas áreas de influência. A gente tem a Rua São Paulo, que é uma via coletora, e tem uma via local, que é a Rua Cruzando o Campus, ali também. E na área de influência do empreendimento, a gente tem trechos com ciclovias, ciclofaixas, passeio compartilhado. Então, a questão de sistema viário é bem bom aqui no entorno. Com relação aos equipamentos aqui a gente mostra aqui a Rua Iguapé, né? É uma rua de acesso ao empreendimento. Apresenta uma parte de pavimentação asfáltica e outra coberta por OAJs. Tá? Grande parte tem meio-fio. Ele tem algumas partes que são interrompidas por conta do rebaixamento dos veículos, mas tem meio-fio em grande parte. E também tem a sinalização vertical e horizontal. Aqui mostra só como é que está a situação, né? Parte aqui asfaltada, parte com AJ, e com a sinalização vertical e horizontal. Com relação à parte do transporte coletivo, então aqui em vermelho a localização do empreendimento, e aqui nesses pontinhos aqui são todos os pontos de ônibus que a gente tem. Então a gente vê que o ponto mais próximo de ônibus é esse aqui, e que o sistema, né, de Blumenau ele oferece 90 linhas de ônibus, e tem vários pontos, né, conforme eu mostrei aqui. E dos 6 terminais de operação, os mais próximos são o terminal da Proeb e o da Fortaleza. Né? O da Proeb está a 1 km, o da Fortaleza 2,7 km. A gente elaborou um estudo de tráfego, né, para ver qual que é a situação atual da mobilidade aqui do entorno e qual que é o impacto que o empreendimento vai causar na mobilidade. Então, foi feito contagem de tráfego nesse sentido 1, 2, 3. Aqui é a Rua Iguapé, aqui é a rua principal, a Rua São Paulo. A gente faz sempre contagem de tráfego na parte de manhã e na parte da tarde, que é o horário de maior fluxo. Né? O fluxo maior que teve de manhã foi entre 7 e 8 da manhã, onde se teve 3.368 UVPs no sentido 1, que é esse sentido aqui da Rua São Paulo, que é o mais movimentado. E à tarde a gente teve um horário de pico entre 5h15 e 6h15. Com relação ao sentido 2, que é esse sentido aqui da Rua São Paulo, para quem entra na Rua Iguapé, o horário de pico também foi entre 7 e 8, e da tarde entre 5h45 e 6h45, foi um pouco mais tarde. Tá? E no sentido 3, que é esse sentido aqui, a gente teve hora pico das 7 às 8 e à tarde das 5h15 e 6h15.
Feito isso, né, depois da contagem de tráfego, a gente vê qual que é o incremento que vai ter esse empreendimento na mobilidade urbana. A gente teve um incremento de 15% na hora pico na parte da manhã. E com relação à parte de viagens geradas pela população flutuante, que seria as pessoas que trabalham no empreendimento, né, o porteiro, ou a pessoa que vai lá fazer a limpeza, a gente teve um incremento de 2 viagens de entrada e saída, né, considerando o horário pico. Aqui a gente divide, né, a questão da mobilidade com qual que é a porcentagem de deslocamento. A gente conta as pessoas que vão de bicicleta, as pessoas que vão a pé, transporte público e transporte motorizado, né, que seria carro, moto e caminhão. Essa porcentagem é 58% é transporte motorizado, 19% a pé, 2% bicicleta e 20% transporte público. E daí que a gente calcula, né, quanto que daria isso para a população, né? Aqui mostrando novamente, né, então os sentidos, a Rua São Paulo, a Rua Iguapé, sentido entrada e saída. Com relação ao nível de serviço, né, a gente tem a classificação de nível de serviço, que é de A a E. A é o melhor nível de serviço, ou seja, os veículos fluem sem nenhum transtorno, né, não tem nenhuma interferência. E o F, o E e o F, ali, que são os piores níveis de serviço, é quando o trânsito está parado, né, normalmente ali no final do dia. Na Rua São Paulo, atualmente, o nível de serviço já é classificado como F, ruim, mesmo sem a implantação do empreendimento. Então, isso não vai mudar. Então, assim, a gente entende que o nível de serviço já é ruim, não vai ser o empreendimento que vai alterar o nível de serviço, né, porque ele já é, infelizmente, ruim. Mas, como a gente está próximo de ponto de ônibus, tem muita ciclovia aqui no entorno, e a gente, né, tem um percentual considerável de pessoas que acabam indo a pé e de transporte público. A gente entende que dá para, né, incentivar cada vez mais o transporte público e a pé e tudo mais, por estar dentro de uma centralidade, né, ter uma universidade próxima, ter terminais próximos, e o centro próximo também. Então, é só, né, a gente mostra aqui como é que ficou o nível de serviço de cada um. O nível de serviço, quando entra para a Rua Iguapé e quando sai, ele deu como C aceitável, né? Com empreendimento e sem empreendimento não mudou o nível de serviço. Só em 2036 que mudaria o nível de serviço de C para D, né? Ou seja, de aceitável para regular. Então, a gente conclui que o sistema viário qualificado e permeável da região ele permite a inserção, né, de um novo empreendimento sem que cause grandes transtornos. Aqui é com relação à saúde, a gente entende... Aqui está a localização do empreendimento, né? E aqui estão os pontos que a gente tem de saúde pública. A gente tem 1.500 metros... Aqui foi esse aqui é a abrangência boa, que a gente considera, né? Aqui em verde. E aqui a abrangência aceitável. Então, a gente vê que nessa abrangência boa, que é esse círculo aqui, a gente tem bastante unidade de saúde, né? Que é considerado até 1.500 metros do empreendimento. Com relação a equipamentos comunitários, educação também, a gente tem todos esses equipamentos comunitários aqui, de todas essas escolas aqui públicas, tá? Então, tem aqui apontado, a gente tem 25, desde escola, universidade e creche. Com relação à educação infantil, então, a gente separou, né? Aqui está o empreendimento, e a gente tem tanto no raio de 500 metros, que é considerado boa, né, que é aqui, a gente tem um centro de educação, e no raio de 1.000 metros a gente tem mais esses pontinhos aqui, que também são escolas de ensino infantil. Além de 3 escolas que daí estão um pouco mais afastadas, né, que estão a mais de 1.000 metros de distância do raio. Aqui é ensino infantil, aqui é ensino fundamental. Ensino fundamental, a gente tem 3 escolas que estão dentro do raio de 1.000 metros, que é um raio de boa abrangência. E a gente tem, no raio de 1.500 metros, a gente tem mais 3 escolas de ensino fundamental. Agora, com relação ao ensino médio. Ensino médio, a gente tem
5 escolas de ensino médio num raio de 1.500 metros e uma num raio de 2.000 metros. Falar um pouquinho sobre assistência social. Assistência social, a gente tem um CRA que fica aqui, e o empreendimento aqui, então fica próximo, dentro da abrangência de 1.400 metros. Com relação à segurança pública, a gente tem vários equipamentos de segurança pública dentro dessa área de abrangência boa, que é considerada de 2.000 metros. Com relação aos equipamentos urbanos, né, que é os equipamentos de cultura, esporte e lazer. Apesar que a gente tem bastante equipamentos de lazer dentro do próprio empreendimento, o entorno também conta com bastante equipamentos, né? Então, todos esses equipamentos, esses pontinhos verdes aqui, são equipamentos de lazer que a gente levantou dentro da área de influência. Então, a gente tem bastante praças aqui no entorno, ginásio, biblioteca. Feito isso, né, então, depois que a gente levanta o que o empreendimento vai gerar, a gente calcula as estimativas populacionais, vê o que vai gerar de efluente, de resíduos, de consumo de água. Levanta o que tem de equipamentos urbanos e comunitários, né, dentro daquela área de influência que a gente determinou. Feito isso, a gente vai ver quais são os impactos que o empreendimento vai gerar com a implantação e também na operação, né? Lembrando que todo empreendimento ele causa impactos, porém os impactos negativos são maiores na implantação, só que a implantação normalmente dura ali uns 4 anos, e na operação, que não tem prazo, né, que vai durar para sempre ali, os impactos negativos são menores e os positivos são maiores. Então, a balança acaba sendo positivo no final, a implantação do empreendimento. Um dos impactos que a gente levantou são os níveis de ruídos, né? O aumento no nível de ruído durante a obra, não tem como negar. Então, né, a população ali que vai acabar atrapalhando um pouquinho. Porém, a gente entende ali que já tem um movimento da própria Rua São Paulo, que é uma rua movimentada, e existe algumas medidas que a construtora vai adotar para minimizar o impacto na questão do ruído, como colocação de tapumes nos limites do terreno, que já ajuda um pouco na redução do ruído, e também o horário, né, de trabalho entre 7 no máximo 19 horas, que é o horário permitido, não desrespeitando isso. Outro impacto que a gente levantou seria o microclima e o conforto ambiental urbano. A gente fez análise de sombreamento ali no terreno do empreendimento e não vai ter área de sombra total, tá? Uma vez que as áreas receberão iluminação solar em diferentes horários. E na estação de inverno, que é o mês de junho, com dias mais curtos e noites mais longas, a iluminação será menor e, consequentemente, vai ter uma menor insolação, mas não vai ter nenhum período de total sem sol, né? Com relação às medidas, né? Então, a construção de um edifício em alvenaria com cores predominantemente claras de pintura, isso ajuda na questão do conforto ambiental. E a questão dos recuos mínimos exigidos pela prefeitura, que está sendo respeitados também, né? Aqui mostra a análise que a gente fez de sombreamento. Então, aqui é no solstício de inverno, às 8, depois às 10 da manhã, depois meio-dia, 2, 4 e 6 da tarde. Então, a gente vê que a gente tem um sombreamento aqui parcial, mas só em alguns pontos, né? Não é o dia inteiro. Aqui no solstício de verão, o sombreamento ele é bem menor, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, às 8, às 10, aqui meio-dia, nem dá para ver a sombra, né? Dá para ver um pouquinho aqui nas 4 da tarde, mas fora isso, a gente vê que não tem alteração na vizinhança. Outro impacto é a questão do uso do solo, né? A alteração do uso do solo, mas a gente entende que é um impacto positivo, porque está sendo implantado dentro das premissas da prefeitura, sendo analisado, foi analisado o projeto, seguindo tudo de acordo com o que diz o plano diretor. Então, é mais recomendável empreendimentos desse tipo do que você construir, né, irregularmente. A questão da permeabilidade do solo, né, o empreendimento conta com 765 metros quadrados de área permeável, e o exigido pelo plano diretor seria 679, então a gente está acima do que permite. Acima não, digo, tá mais do que precisava, né? Com relação à qualidade do ar e qualidade da água, a gente conta com a estação de tratamento da BRK, né? Vai ser lançada na rede, ou seja, assim, essa preocupação com o efluente não existe, né? Porque vai ser tratado pela BRK, não tem problema de estação não estar funcionando, algo nesse sentido.
A questão de resíduos, né, vai ter a separação, contentores rejeito, orgânico e reciclado, ou seja, vai ter a separação e depois a destinação correta. E a questão durante a obra, né, para não ter impacto na questão da água e solo, vai ser todo o cuidado, né, não fazer manutenção dos veículos que vão estar utilizando na obra, dentro da obra, para não ter nenhuma contaminação de óleo. Aqui, com relação à demanda de equipamentos urbanos, né, então, a gente tem a questão da energia elétrica, vai ser utilizado sensores de detecção de presença, diminuindo o consumo de energia. E a presença também de movimento para iluminação de um ambiente. Né? A questão de implantação de redução de métodos de redução de consumo de água. A questão de esgoto, né, foi já anteriormente, vai ter a BRK. A drenagem vai ser feita a implantação de uma bacia de contenção com volume de 80 metros cúbicos. E, com relação ao sistema viário, vai ter capeamento asfáltico, drenagem e sinalização horizontal na rua Iguapé. Com relação à demanda de equipamentos comunitários, né, na saúde e educação, apesar que a gente tem bastante equipamentos de saúde e educação próximos, vai ser feita uma compensação no valor de R$ 92.916 para a saúde e R$ 83.246 para a educação. Né? Isso já foi alinhado junto à prefeitura e junto ao empreendedor. E, com relação ao memorando que a gente teve ali de compensação, de 92.916 foi com base nesse número aqui. Tá? E o da questão da educação, os 83 mil, foi com base nesse memorando aqui. Então, o estudo de impacto de vizinhança, né, ele analisa os impactos que vai ter em todos os equipamentos urbanos comunitários, é conversado junto com os setores, né, com a educação, com a saúde, com mobilidade, para ver o que está de carência no entorno, e é definida a questão da compensação. Então, essa compensação foi alinhada já junto a esses setores. Com relação à segurança, a gente entende que não vai ter uma grande pressão, e sim vai melhorar positivamente, né, porque vai ter maior movimento. Então, a gente entende que a medida proposta seria a própria vigilância que vai ter o condomínio, né, porteiro, algo nesse sentido. Com relação à questão de equipamentos comunitários, esporte e lazer, os espaços de lazer e do empreendimento, né, eles vão poder ser utilizados, então a gente entende que não vai ter muita pressão nos equipamentos públicos, né, porque a gente tem piscina, quadra de esporte, playground, sala de jogos, salão de festa, tem bastante equipamentos dentro do empreendimento. Então, com relação às compensações, né, que a gente estava falando anteriormente, a gente tem, então, na saúde, os 92 mil, 83 mil na educação, e na mobilidade urbana, foi acordada uma compensação de 237 mil, referente à pavimentação de 2.439 metros quadrados da rua Iguapé, que vai ser capeamento asfáltico, drenagem e sinalização horizontal, onde essa compensação vai ser paga em 60 parcelas. Com relação à drenagem, a gente tem um parecer técnico da CEPLAN, que definiu que a compensação com relação à drenagem vai ser promover o mapeamento do tramo da tubulação desde o início da bacia de contribuição até o terreno em questão, apresentar o mapeamento georreferenciado, né, para a diretoria de drenagem, para que possa implementar esse cadastro, e implantar 3 postos de visitas executados de acordo com as normas técnicas a serem aprovadas pela diretoria. Tá? Aqui embaixo tem o croquis mostrando, né, a questão do terreno, aqui o terreno, os postos de visita e os postos na Rua Iguapé, na Rua Teresópolis e na Rua Daniel. Então, são 3 postos de visitas que foram alinhados junto ao setor de drenagem. Basicamente, eu acho que é isso que, né, a gente então acredita que está compensando o empreendimento de todas as formas, e que todos os impactos, né, positivos a gente vai potencializar, os impactos negativos vamos tentar minimizar da melhor forma possível. E é isso, né? Todo empreendimento tem impactos positivos e negativos. Eu acho que a gente está trazendo bastante retorno à prefeitura, ao município, né, tendo bastante compensação visto ao impacto que o empreendimento vai causar. Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição, e obrigada pela atenção. Muito bem, então agora, nesse momento, a gente vai abrir a oportunidade para perguntas, questionamentos, sugestões.
A gente pode passar o microfone para a pessoa, mas gostaria que você formalizasse o seu questionamento no formulário, para a gente depois anexar isso à ata, né? Então, e a equipe, né, Amanda vai responder, né, os questionamentos individualmente. Então, dou aberto agora a oportunidade e levar um microfone para... Lembrando que você tem que se apresentar com nome e sobrenome e pode fazer a pergunta que você já formalizou, né, no papel. Levar um microfone. Tem outro microfone? Tem um senhor lá atrás que... Felipe Moreira, isso? Meu questionário é sobre a posição do edifício em relação ao Grand Canyon, que fica em frente. Por qual razão o Grand Peace está projetado à direita do terreno e não à esquerda? Justifico. À direita, o Grand Peace ficará exatamente na frente do Grand Canyon, prejudicando a iluminação e a vista tanto do Grand Canyon quanto do próprio do Grand Peace. Se fosse à esquerda, ficaria de frente ao estacionamento externo, vazio. O projetista está aí, não? O projetista do projeto está aí para poder explicar o... Bom, referente a esse recuo da torre, a gente foi obrigado a fazer, pois existe uma tubulação de drenagem passante no lado esquerdo do terreno, vindo da FURB em direção à Rua Iguape. E a gente é obrigado a obedecer um recuo de 4 metros, não podendo edificar nada em cima por conta de uma possível futura manutenção e etc. Então, é simplesmente por conta disso. E não é possível alterar essas tubulações também. Se fosse possível, a gente jogaria por canto. Seria até melhor para a gente, né? Mas, infelizmente, não foi possível. Respondido, Felipe. Cruzar à esquerda, eu não entendi. 4 metros em relação ao quê? Então, estou olhando o terreno de frente. Eu preciso respeitar 4 metros à esquerda? Não, porque a tubulação
Boa noite, pessoal. Osni Cipriano, sou o proprietário da Oma Construtora. Reforçando a dúvida do Felipe, se você vê na imagem ali, onde está a quadra esportiva, nós temos a tubulação. E justamente dessa quadra, 4 metros para cá, tem que ter o recuo para iniciar a obra. Então, só para complementar o seu comentário. Um amigo meu também me ligou, está presente, e questionou a contenção do muro lateral, que foi feito há muitos anos atrás, foi gasto uma fortuna. Então, aqui a gente também teve um recuo. A gente recuou daquele muro lá, são 4 metros e alguma coisa. A gente vai iniciar a obra 4 metros afastada daquele muro de contenção para não ter risco na rua lateral aí. São 5 metros e 63 de recuo daquele muro, tá? Mais alguma dúvida, Felipe? Boa noite, eu sou Carlos Henrique, sou vizinho. Já acompanhamos a obra aqui, né, juntamente com o Rogério, desse prédio que estamos atualmente. E, enfim, foi bem tranquila essa obra, né? Eu acho que vai ser também, né? Não tivemos nenhum, né? Porque nós estamos aqui, eu estou aqui há 22 anos, não tinha nenhum prédio na rua, né? Então a gente acompanhou essa rua virar a moda, né, de Blumenau, né? Então eu tinha uma vista, tinha, enfim, um ambiente bem diferente aqui, né? Mas a gente sabe que isso fazia parte, enfim, né? Olhei o estudo, eu achei que ele está muito bem feito, queria parabenizar o trabalho, né? Não consegui tempo suficiente para ler ele como eu gostaria, né? Mas sou a residência mais a oeste, né? Mais seria sul ali, porque o norte é para cá, né? É a mais próxima da FURB. Pelo solar, qual que é o software lá que tu utilizaste de iluminação? Solar, né? Acho que foi, né? A gente usa o SketchUp, né? Que é um arquivo que a gente faz a parte de sombreamento e iluminação. É SketchUp o nome do arquivo. Eu acho que ficou bem próximo, né, do que a gente percebe, né, na nossa residência já, né? A minha preocupação eu estou lá 22 anos, né? Eu perderia, pelo meu cálculo, não sou engenheiro, né, mas eu perderia 50% da iluminação. E eu tenho placa solar, eu tenho cachorro, tenho frutas, enfim, né? Eu queria saber, eu sei que realmente o prédio não tem como mudar ele de posição, né, enfim, mas se existiria alguma compensação por eu perder a água quente que eu tenho, a iluminação que eu tenho, né? Eu não sei exato, que não tem o equinócio, né? Tu tens o solstício de verão e de inverno, né? Que talvez daria uma ideia mais real de quantas horas eu perderia, né? Eu imagino que eu ficaria sem o sol da manhã até as 13 horas, pelo que eu vi ali nas fotos, né? Mas eu não sou engenheiro, como eu estou... Eu vou mostrar aqui eu sou leigo, daí talvez eu teria que fazer esse cálculo para ver realmente quantas horas eu vou perder de iluminação solar, né? Outra preocupação é que, talvez, aproveitando aqui o representante da prefeitura, é que a gente está aqui desde... Não tinha tratamento de esgoto, não tinha era foz, antes foi passado a tubulação da foz, depois veio a BRK, enfim, a rua virou esse parque de aventura que ela está praticamente, né, com buracos, enfim, depois de tanto trabalho aqui de esgoto, né? E a gente percebe que tem um cheiro bem desagradável. A minha preocupação é se essa tubulação foi feita corretamente, se ela não tem algum problema, porque é recorrente, né, Rogério? A gente tem, eu tenho até colegas aqui que moram aqui no Gran Caimã que sentem um cheiro, inclusive, do lado de lá. De esgoto. E como eu estou aqui há mais de 20 anos, esse cheiro não existia, né?
A gente fez a ligação, fizemos conforme, né, fomos vistoriados, enfim, a nossa ligação, acredito que não teria nenhum problema, né? Agora, a rua ela tem um cheiro bem forte de esgoto. A preocupação é mais 151 apartamentos, enfim, se ela vai comportar, se não tem algum problema, algum gargalo aqui, como ela tem uma baixada, essa rua, né, eu não sei se teria que tem que fazer alguma inspeção, alguma alteração, enfim, né, porque o cheiro ele chega a ser desagradável, né? Basicamente era isso, né? Eu acho que quanto aos veículos a gente sabe que, né, a rua realmente bate o horário ali que foi em 2021 que tu fizesse a análise ali, as fotos e as. A contagem foi 2000, deixa eu confirmar aqui. Acho que está 21 ali, né? Acho que foi 2021. Só deixa Ontem, inclusive, eu tirei foto, né? Chega a passar o trânsito, né? Ele chega a passar da nossa entrada aqui, ele para, né? Naquele horário das 17h30 até umas 18h30, fica 1 hora aqui, o trânsito fica bem ruim. E na parte da manhã também, né? Das 7 e pouco até 8h15, realmente. Isso, 2021. 2021, né? Eu acho que o que eu vejo de foto está bem parecido hoje ainda, não mudou muito, né? Piora, mas eu acho que não é uma piora assim tão, né? Então, isso aí, realmente, a gente sabe que a cidade, né, não tem muito espaço para novas ruas, enfim, né, a gente sabe que é um problema que existe, né? Eu não sei até que ponto esses são 196 vagas, né? Quase 200 carros a mais, né? É o número de vagas aqui, só para de cabeça. Não. A tua tabela 10 eu não consegui entender, eu não sei, ela está ali na página, posso ver aqui, ó. Claro. Confesso que aí faltou. São 195 vagas, 172 residenciais e 23 de visitantes. Uhum. Na página 162 tem o quadro 10. Eu não entendi essas 932 viagens de entrada pico. Tá, só vou mostrar para o senhor aqui a questão do sombreamento, que foi uma dúvida, né? Se tu conseguir calcular quantas horas eu vou perder de iluminação. Eu não consigo te passar isso agora, que a gente tem que jogar num programa, sei, mas depois eu posso pegar o e-mail do senhor e responder. E se tem alguma, né? Claro que o prédio não tem como alterar a posição dele, né? Se existe alguma compensação por isso. Tá. Então, com relação à iluminação, né? Obrigada também pelos questionamentos. A gente fez, então, a trajetória da sombra, né? Das 8, 10, meio-dia, 14, 16 e 18. Né? Na apresentação eu não tinha colocado todas para ficar um pouco mais resumida, tá? É que eu preciso passar aqui. Então, aqui mostra das 8 da manhã, no solstício de inverno. Essa imagem aqui, às 10. A casa do senhor está onde, mais ou menos? Tá. Então, aqui a sombra pegaria esse trecho aqui. Tá vendo? Se quiser vir mais próximo, pode vir, tá? Depois, a gente tem aqui, do meio-dia, o sombreamento ficaria nesse trecho aqui. Tá? E às 2 da tarde, pegaria esse trecho aqui de sombreamento. Isso. Nesse aqui? Isso, é 2 da tarde. Uhum. Aqui é das 4 da tarde, né? E depois a gente vem para o do verão, aqui às 8 da manhã, então pega aqui. Teria que botar no programa ali para... Mas pode me passar depois o contato do senhor, que daí eu mando a gente faz as simulações. E daí eu consigo fazer de cada meia hora, cada 15 minutos, eu consigo fazer daí para passar para o senhor, tá? Então, isso aqui é às 8, depois às 10 da manhã a gente tem uma sombra bem pequena. Depois, meio-dia também, quase que nada. 2 da tarde também, tem uma sombra aqui no cantinho só. Então, é mais depois das 4 da tarde, né? Mais no início da manhã, né, que é mais prejudicado. Mas a gente entende assim, não é um impacto tão considerável, porque é um período curto
um período curto do tempo, né? Que vai, obviamente que ninguém quer sombra, né? Eu entendo, mas é um período curto do tempo, não é um sombreamento tão longo, tá? E com relação à questão, ficou alguma dúvida com relação a essa parte de sombreamento? Não sei. Ali fica ali. É que não sei exatamente se é das 8. Tem que fazer. A gente joga num programa ali, daí eu posso passar as fotos do que o programa vai gerar para o senhor, tá? A outra dúvida era com relação à mobilidade, né? Qual que era a tabela que o senhor ficou com dúvida? Então, como é que funciona o estudo de tráfego, tá? Já vou ali. Então, beleza, falar de tráfego. Depois, para a gente gerar o número de viagens, tá? O que a gente considera? 1,66 viagens por habitante. O número de habitantes a gente calcula pelo número de dormitórios. Cada dormitório são 2 pessoas, tá? De acordo com a NBR, as próprias concessionárias também consideram isso para cálculo de geração de efluente e de água. Tá? Então, 1,66 viagens por habitante, isso é o que a gente tem de referências bibliográficas, considerando entrada e saída. A gente considera uma taxa de 15% para estimar as viagens geradas na hora pico. A hora pico a gente calculou pelo estudo de tráfego, né, que deu ali entre 7 e 8, e depois entre 5 e 6, se eu não me engano, ali, depende do sentido. Depois disso, para a população flutuante, a gente utiliza a questão de 2 viagens por habitante, e é considerada uma viagem por pessoa na hora pico. Tá? E depois disso, a gente vai considerar, então, qual que é a população fixa, com base nesse número de habitantes que vai ter o empreendimento, conta entrada e saída, porque assim, a porcentagem é diminuída, por quê? Porque nem todo mundo utiliza, vamos dizer que uma casa tem 2 apartamentos, 2 quartos, vão ter 4 pessoas, estimativa populacional. Normalmente a família tem 1 carro, 2 carros no máximo, o resto, né, tem os filhos e tal. Então, essas porcentagens é com base em planos de mobilidade, né, que a gente teve plano de mobilidade daqui da cidade. Por isso que é gerado, então, essas 932 viagens, como entrada e tem entrada e saída, daí 139 são as viagens na hora pico, que é os 15% que é estimado. Né? E daí, por isso que eu tive esse número de viagens aqui, 932, né, do residencial, para a população fixa, e 236 para a população flutuante, ou seja, com base na população que está estimada para o empreendimento. Não sei se ficou claro. São 140, 139, 140. Que assim, essa questão... É que nem, tipo, por exemplo, essa questão de 2 pessoas por dormitório, as estimativas de consumo, né, também de água, esgoto, também, na prática, a gente vê que é muito superestimada as coisas, né? Só que a ideia das NBRs, das referências, sempre é você pegar o pior cenário, para, né, você não ter um problema, por exemplo, na geração de esgoto, uma ITE não está subdimensionada, então é melhor estar superdimensionada do que sub, né? Então é questão de número de pessoas nos quartos também. Hoje em dia, a consultora deve ter todo o histórico, né? Mas muitas pessoas compram, um casal compra apartamento de 2 quartos e tem só 2 pessoas que moram, outro quarto usa para escritório, ou só para visitante. Né? Então, todo o cenário que a gente está mostrando aqui para vocês é o pior cenário. Muito difícil de consolidação, mas é o que deve ser usado, né? Sempre o pior caso. Aqui na saída da Rua Iguape, que eu acho que é o trecho onde está mais vermelho, né, que tu conseguisse verificar que está mais... enfim, eu trabalho na universidade, enfim, eu vejo que a universidade acaba gerando um trânsito muito grande aqui, nesse horário das 7 da manhã, onde, se fosse talvez feito uma via, como é que eu digo isso, uma marginalzinha para entrar na FURB, para que a pessoa não precise entrar na São Paulo e logo voltar
ali onde é que está o IML já tem uma baiazinha e faltam, acho que, menos de 10 metros aqui do terreno da autoviação catarinense, onde essa pessoa que fosse para a universidade não precisaria entrar na Rua São Paulo. Eu acredito que se fosse feito ali como foi feito na Martin Luther, ali uma baiazinha para esse trânsito, pelo menos os das 7 da manhã, eu acho que ia melhorar bastante, porque a universidade são 5.000 alunos, mais de 5.000, né? Muitos vão de carro, acabam vindo aqui pela Rua Iguape e acabam prejudicando, né, o morador que tem que, ele não quer chegar na universidade, ele tem que ficar parado porque tem muito aluno querendo entrar ali no acesso da universidade, né? Quem sabe, eu não sei qual é o poder da secretaria ou da consultora, né, solicitar esse recuo ali que está faltando, como já tem uma baiazinha no IML, ampliá-la um pouco. Eu acho que ia melhorar bastante o trânsito aqui na Rua Iguape. Fica como sugestão, mas, né, não sei se é viável. Não, vai ser levada essa sugestão, né? Pode escrever, é melhor deixar escrito. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? O município sempre incentiva a implantação de prédios residenciais mais próximo do centro, até para você evitar o deslocamento de veículos, né, automotores, e incentivar o uso do modal bicicleta, andar a pé, né? Então, essa pequena distância mais da área central incentiva as pessoas a não utilizar tanto o carro, né? Então, essa é um incentivo. Então, esses residenciais aqui ficam próximos da universidade, ficam próximos dos serviços. Então, a ideia realmente é cada vez melhorar mais as calçadas, a ideia é implantar cada vez mais ciclovias e incentivar o uso desses modais não motorizados, né? Quanto à BRK, né, sobre a questão do cheiro, deixar registrado também. A BRK já deu documento que vai atender, né, o empreendedor, mas era também interessante fazer uma ouvidoria, existe uma ouvidoria da BRK lá, sobre essa questão do cheiro, porque provavelmente deve ser uma falta de alguma manutenção, alguma tubulação que deve estar com problema ali, um posto de visita deles, né, e que pode estar, digamos assim, a fluidez não está acontecendo, né, e pode trazer esse cheiro de volta. E o lacre, né, existe um lacre nesses postos de visita. Isso também pode estar danificado, né, onde volta o cheiro. Mas era bom registrar isso na BRK, porque eles têm, né, a obrigação, eles têm o contrato do município que eles têm que fazer essa manutenção e não pode realmente exalar cheiro da tubulação ali dos postos de visita. Isso não pode acontecer, né? Acredito que, como eles emitiram a consulta de viabilidade positiva para a vazão que a gente precisa, que tem a viabilidade, mas às vezes sim, às vezes tem falha no sistema, e eu acho que é interessante a vocês, né, deixarem isso registrado e fazer uma reclamação formal, né, para a concessionária para verificar isso. Mas entendo que a viabilidade para tratar mais efluente eles têm, mas deve estar com algum problema talvez no sistema de coleta, né, não de tratamento. Ok, então. Então, para finalizar agora, nós vamos fazer a leitura da ata. É bom ficar registrado aqui, fazer a leitura no microfone aqui. Todos esses questionamentos vão fazer parte da ata, vão ser escaneados, essas perguntas, juntamente com a ata. Todo esse material vai ser encaminhado para o município e nós vamos apresentar no Conselho de Planejamento todas as manifestações. Então, vamos lá. A ata da audiência de estudo de impacto de vizinhança, EIV,
aos 26 dias do mês de outubro de 2023, às 19 horas, por meio do endereço virtual da OMA Construtora, realizou-se a audiência pública para apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV, número 004 de 2022, autos do processo administrativo, número 12.959 de 2022, referente à implantação de condomínio residencial multifamiliar, proposto pela OMA Construtora e Incorporadora e outros. Houve prévia inscrição dos participantes por meio de formulário eletrônico. Presidiu a audiência o senhor Juliano Plautz. Item 1, abertura. Regimento interno. O presidente da audiência, após leitura do regimento, esclarece que a audiência tem caráter consultivo, como rege o plano diretor. Item 2. A apresentação do estudo de impacto de vizinhança. A equipe técnica responsável pelo EIV faz a apresentação do mesmo. B. Debate. Na sequência, o presidente faz a leitura dos questionamentos. Aberto o debate, o presidente informou que não houve questionamento prévio, que poderiam ser enviados para o e-mail amanda@asambiental.eng.br. Durante a audiência, foram apresentados 3 questionamentos. Um deles, com relação à posição do prédio, que foi respondida pelo engenheiro Osmair, representante da OMA Construtora. O senhor Osni Cipriani, proprietário da construtora, pediu a palavra para reforçar a questão do posicionamento do prédio e a questão do muro de contenção existente. Outro questionamento foi feito por um morador de uma residência próxima ao empreendimento, e este elogiou o projeto e questionou a questão da iluminação solar para sua residência e a questão da mobilidade. As perguntas foram respondidas pela equipe da EIV. Este morador também aproveitou para apresentar uma sugestão para o representante da prefeitura para a melhoria do escoamento de veículos da Rua Iguape. Só um minuto. A pergunta não é. O compilado da inscrição, bem como a pergunta, encontram-se na íntegra, anexas à ata, e fazem parte integrante dessa. Eu, Rosilda, secretariei essa audiência, digitei e lavrei a presente ata. Muito bem. As perguntas vão estar anexas também, né, as que foram escritas. Lida a ata, então, e cumprindo todos os requisitos e do nosso regimento interno, nesse momento, então, eu dou como encerrado essa audiência pública e eu agradeço a presença de todos. Todos os questionamentos vão ser elevados e quem quiser participar do Conselho de Planejamento, onde que vai ser apresentado novamente o EIV para a aprovação, será no dia 1º de novembro, às 14 horas, no Salão Nobre da Prefeitura. Muito obrigado. Só acabei esquecendo, quem não assinou a... Onde está a ficha? Ali. Quem não assinou a confirmação de